Olá, sou o professor Rodrigo e hoje vamos conversar um pouco sobre a fotossíntese, né? Uma matéria e uma disciplina de biologia trabalhada no ensino médio. Você já deve ter ouvido falar que a fotossíntese ela é um processo que acontece com plantas, por exemplo, e onde o sol, né, uma energia solar, por exemplo, ela faz com que a planta capture gás carbônico e água e forme a glicose. Depois dela formar a glicose, ela vai liberar o oxigênio, que é o que a gente inspira, né, usa na nossa respiração. Porém, existem algumas questões por detrás disso, né? Por exemplo, como a energia solar vai virar energia química? Por que é que a planta ela precisa de gás carbônico? Por que é que a planta vai liberar esse oxigênio? E por que animais, os outros animais, eles não fazem fotossíntese, né? Então, essas são algumas coisas que a gente vai ver esse processo que é um pouco complexo, mas nada assim tão difícil de entender também não, tá? Para começar, vamos falar um pouco do ciclo do carbono. A glicose, que é a molécula produzida pela fotossíntese pelos seres fotossintetizantes, como as plantas, ela possui carbono em sua composição e ela armazena uma certa quantidade de energia. Essa energia e esse carbono, eles vão ser passados pelos níveis tróficos da cadeia alimentar conforme os animais forem se alimentando. Então, por exemplo, se eu tenho esse herbívoro e ele se alimenta da planta, ele está adquirindo energia e carbono para o seu corpo. Se esse carnívoro se alimenta desse herbívoro, esse carnívoro também vai adquirir energia e carbono em seu corpo. A outra maneira da gente liberar carbono, fazer com que esse ciclo complete, então, né, seria na nossa expiração, quando expiramos, estamos liberando gás carbônico, né, não só esses animais, mas nós também, os outros animais, né, e também na queima de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo, e também de lenha, por exemplo, né, tudo isso libera gás carbônico. Esse gás carbônico, ele é poluente, ele pode fazer mal para o nosso planeta, né? É, só que olha que interessante, o gás carbônico, ele vai ser absorvido pelas plantas ou em outros seres fotossintetizantes, né, que fazem fotossíntese. Então, por isso que a gente diz que esses seres fotossintetizantes, eles ajudam a preservar o nosso meio, né, o meio ambiente, porque eles estão tirando da atmosfera um gás que seria poluente, né? Isso também acontece nos ecossistemas aquáticos. Aqui a gente tem a organela principal da fotossíntese, né, que é o cloroplasto. Ela vai estar presente nas células de organismos que são fotossintetizantes. E essa organela, ela é composta principalmente pela membrana externa, a membrana interna, o grano e o estroma. O grano é o conjunto dessas pequenas estruturas que parecem moedas, né, que são os tilacoides. E o estroma é como se fosse essa parte vazia aqui do cloroplasto, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem de microscopia onde mostra esses pontinhos verdes. Cada pontinho verde é um cloroplasto, né? Semelhante com essa ilustração aqui, tá? Então, aqui a gente tem uma equação simples da fotossíntese, onde eu tenho, por exemplo, 6 moléculas de gás carbônico, mas que são capturadas da atmosfera pela planta, mais 12 moléculas de água que são capturadas também pela planta através de suas raízes, a luz do sol, por exemplo, né, que vão formar a glicose, que é o produto, o principal objetivo da fotossíntese, vai ser formado também, né? Vão ser formadas 6 moléculas de oxigênio, e esses oxigênios vão voltar para a atmosfera, porque a planta não vai utilizar, e 6 moléculas de água, tá? Ahn, Antes da gente começar a falar o que acontece na fotossíntese e tudo mais, é importante a gente dividir. Existem duas fases da fotossíntese, né? A fase clara, que também é chamada de fotoquímica, ou luminosa, que como o próprio nome sugere, ocorre na presença de luz, e a fase escura, ou química, que acontece independente da presença de luz. Ou seja, a planta não necessariamente precisa de luz. Se tiver luz, ela vai fazer, se não tiver luz, ela também vai fazer a fase escura, tá? Diferente da fase clara, que ela obrigatoriamente precisa de ter alguma fonte luminosa para acontecer a fotossíntese. Então aqui, né, para a gente detalhar um pouco mais, aqui de novo, né, o cloroplasto. Na fase clara,
existem duas etapas importantes, né? A excitação dos elétrons e a fotólise da água. Quando a gente fala da excitação dos elétrons, ela vai acontecer ó, nos tilacoides, que são as moedinhas, né, que formam a grana, ah, onde a luz do cloroplasto, a luz do sol é absorvida, ou qualquer outra fonte luminosa é absorvida, né? Essa luz faz com que os elétrons fiquem excitados e eles passem por uma cadeia transportadora, que a gente chama cadeia transportadora de elétrons. Conforme eles vão percorrendo esse caminho, eles vão liberando uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia é armazenada numa molécula chamada ATP, né? Essa molécula aqui, ela vai ser muito importante depois para formar a glicose, né? Então, essa é a primeira etapa, vamos dizer assim, da fotossíntese, né? Da fase clara. Ah, junto com essa etapa da fase clara, ocorre a fotólise da água. Fotólise, né? Lembra lá, foto vem de luz, lise é quebra. Então, é a quebra da água pela luz, né? Por isso que acontece na fase clara. Então, o que acontece? Aquela água que foi capturada lá pelas raízes das plantas, né? Vai ser quebrada em moléculas de hidrogênio e moléculas de oxigênio. Esse oxigênio aqui, ele já vai ser liberado para a atmosfera, né? Então, aquele oxigênio, aliás, aquele oxigênio que a gente inspira é proveniente da água, né? Que ocorre a quebra da fotólise durante a fase clara. Já o hidrogênio, ele vai ser capturado, vamos dizer assim, por uma molécula chamada NADP. Quando a molécula NADP captura esse hidrogênio, ela vai passar a ser chamada de NADPH, né? Onde esse hidrogênio está junto com o NADP. Tanto NADPH quanto a ATP, eles vão ser usados, é como se eles ainda tivessem, tivessem produzindo as coisas para serem usadas na fase escura, tá? Então, por exemplo, agora sim, na fase escura, onde é a formação da glicose propriamente dita, vai, a planta ela vai absorver o gás carbônico, e esse gás carbônico ele vai passar por uma série de reações químicas, onde aquele NADPH que foi capturado, né, que foi formado na fase clara, vai incorporar esse H aqui, o hidrogênio, ao gás carbônico. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho na glicose o carbono, o hidrogênio, o oxigênio. Quando a planta captura o CO2, ela só tem carbono e oxigênio. Então, da onde vem esse hidrogênio? Esse hidrogênio vem lá da água, né, onde aconteceu a fotólise da água, e o NADPH vai levar esse hidrogênio até a molécula de gás carbônico. Olha que interessante. Após entregar os hidrogênios, o NADPH volta a ser NADP e vai retornar lá para a fase clara, né? Vai fazer a mesma função que ele fez antes, ou seja, capturar mais hidrogênio para uma próxima etapa, uma futura fase escura, né? Ah, e aí, aquela energia que foi produzida pela excitação dos elétrons e foi armazenada na forma de ATP, também vai ser descarregada para formar a glicose, certo? Tudo isso aqui, a ADP, por exemplo, quando ela, a ATP, ela libera uma molécula perde uma molécula de fósforo e vira ADP, e a energia que estava contida, estava armazenada nela, vai ser liberada aqui para a glicose. A partir do momento que ela virar ADP, ela volta para pegar mais energia lá na fase clara. É, Percebam que isso é um ciclo, né? Ela vai sempre da fase clara para a fase escura, da fase escura para a fase clara. Esse ciclo a gente chama de ciclo de Kelvin, tá? Ah, Continuando aqui, né? Só um esqueminha para a gente conseguir visualizar melhor. Então, eu tenho lá, né? O Sol, né? Que é uma das coisas fundamentais para que aconteça a fotossíntese, uma planta, mas poderia ser qualquer outro organismo fotossintetizante. É, a planta, portanto, ela vai precisar de três ingredientes, vamos dizer assim: o gás carbônico, a água e a luz do sol. Quando acontece a junção desses três ingredientes, né, depois de passar a fase clara e a fase escura, ela vai produzir a glicose, que é essa molécula aqui, C6H12O6, né? Além de produzir a glicose, ainda na fase clara, ela vai liberar o O2, o oxigênio, que é o que nós, humanos, por exemplo, inspiramos, precisamos para sobreviver, né?
Então, quando a gente inspira oxigênio para fazer todo o nosso metabolismo funcionar, e a gente vai expirar gás carbônico. E esse é justamente o contrário para a planta, né? Ela vai precisar do CO2, do gás carbônico, para fazer o metabolismo dela funcionar, e vai expirar, vamos dizer assim, vai liberar para fora o oxigênio, certo? Então aqui eu fiz um esqueminha para ficar mais fácil da gente entender como funciona, né, as coisas. Então, por exemplo, relembrando, na fase clara, duas etapas: excitação dos elétrons, fotólise da água. Na excitação dos elétrons, eu tenho lá o Sol, né, em fase clara. Nas duas etapas eu vou ter o Sol. E esse Sol, ele, ou essa luz, né, qualquer luz que seja, vai fazer com que o elétron ele fique excitado, né? E essa excitação vai produzir uma certa energia que vai ser guardada numa molécula chamada ATP, desculpa, né? Adenosina trifosfato. Essa molécula, ela vai, junto com a energia, ela vai ser preservada para ser utilizada na fase escura, né? Em contrapartida aqui, né, a gente tem a fotólise da água. Fotólise da água, lembra, né? Lise, quebra, fotoluz, a quebra da água pela luz, né? Aqui a gente tem representando, né, uma legenda, os hidrogênios e o oxigênio, né? H2O. Quando o sol, a luz, ela quebra a água, ela vai separar o oxigênio do hidrogênio. Esse oxigênio, ele vai ser liberado na forma de oxigênio molecular de O2, né, de gás oxigênio para a atmosfera, né? Enquanto que os hidrogênios que forem liberados pela água, eles vão ser capturados por uma molécula chamada NADP, né? Então, aqui, ó, essa molécula não necessariamente ela tem esse formato, tá? É só para ficar mais fácil da gente compreender, né, de ilustrar. Mas vamos imaginar assim que é como se fosse um cavalinho. E esse cavalinho vai pegar essas moléculas de hidrogênio. Quando ele pega essas moléculas de hidrogênio, ele vai virar NADPH, né? Então, essas duas moléculas, tanto o ATP quanto o NADPH, mais especificamente os hidrogênios, né, vão ser utilizados na fase escura. O que acontece na fase escura? O CO2 vai ser absorvido, né, pela planta. Então, a planta vai absorver o gás carbônico. A legenda aqui, cinza, é o carbono, o laranja é o oxigênio, não está na proporção, tá? Só para a gente entender. E aquela molécula lá que a gente já tinha produzido na fase clara, o NADPH, esses hidrogênios aqui, eles vão se juntar com gás carbônico, né? Aos poucos isso vai acontecendo. Só que quando esses hidrogênios saem do NADPH, ele volta a ser NADP, né? E esse NADP, ele vai voltar para a fase clara, para pegar mais hidrogênio e trazer aqui de volta. Quando esses hidrogênios se juntam ao gás carbônico, já é o início da glicose sendo formada, tá? Aquela molécula lá, o objetivo final da fotossíntese, né? Aqui, mesmo esquema, né? Eu tenho lá ATP, aquela energia que foi armazenada aqui pela excitação dos elétrons. Quando aqui, né, eu tenho o fósforo. Quando o fósforo ele se rompe, né, ele sai deixa de fazer parte da ATP, ele vai liberar essa energia aqui, né? Quando ele libera essa energia, o ATP3 vira 2, então vira ADP, né, adenosina difosfato. Essa molécula de ADP também vai fazer a mesma coisa que o NADP fez. Vai voltar lá para a fase clara para pegar mais energia, para depois voltar para a fase escura e dar mais energia para essa molécula que está começando a ser formada, né? Com essa energia é como se fosse o cimento, vamos dizer assim, para que a glicose seja formada mesmo, né? E conforme vai acontecendo as viagens, né, de ida e vinda, de fase clara, fase escura, fase clara, fase escura, eu consigo finalmente formar a glicose com 6 moléculas de carbono, 6 moléculas de oxigênio e 12 moléculas de hidrogênio, né? Ah, Mesmo depois de tudo isso que ela conseguiu ser formada, ainda formam 6 moléculas de água, né? Que não necessariamente vão ser jogadas fora. Elas podem ser reutilizadas pela planta ou pelo organismo fotossintetizante. Aqui a gente tem só de novo para a gente entender, né?
o gás carbônico, né? Mais a água. Esse gás carbônico a planta vai absorver da atmosfera, a água ela absorve da raiz, né? Pela raiz, a luz do sol ou qualquer outra fonte luminosa que vai fazer. Por que que é importante, né, essa luz para fazer a fase clara, né? Para produzir o NADPH e ATP. E com isso, com esses ingredientes, ela consegue produzir, portanto, a glicose, o oxigênio, que vai ser liberado por atmosfera, e a água, certo? Bom, aí a gente volta lá para nossas questões iniciais, né? Aqui vocês perceberam, então, que isso aqui, porque eu disse lá no começo que isso aqui é bem simples, né? É, existe um processo bem mais complexo por detrás disso, né? Ah, então, como a energia solar vira energia química? Por que que a planta ela precisa do gás carbônico? Por que que ela vai liberar o oxigênio? Da onde vem esse oxigênio que está sendo liberado? Ela faz isso porque ela é boazinha? Porque ela sabe que a gente precisa de oxigênio para sobreviver, então ela vai liberar? Né? Eu acho que não. Ou por que que os animais não fazem fotossíntese, né? Será que os animais possuem cloroplasto para fazer fotossíntese? Né? Então, são essas questões aí que a gente vai deixar para vocês tentarem responder. Tudo bem? Vamos ficando por aqui então, essa primeira parte da fotossíntese. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Um abraço.